Professor, segui com toda a atenção e com todo o cuidado as intervenções anteriores do Sr. Professor Paquete de Oliveira e da Professora Maria Luísa Veiga e estava a sentir-me, digamos, gratificado com, digamos, a realização, de facto, deste evento científico-pedagógico, não é? Pelo nível elevado, não é? E pelo sentido de oportunidade das questões expostas e das análises feitas, primeiro pelo Sr. Professor Paquete de Oliveira, que foi o primeiro a falar, depois pela Professora Maria Luísa Veiga, que foi a segunda a falar. Nós tínhamos estado ali fora a conversar, os dois, eu e a Professora Luísa, e estávamos um pouco preocupados, talvez mais ela a princípio do que eu, foi a primeira a pronunciar-se, porque a análise que tinha a fazer traçava um quadro um pouco negro. Eu, afinal de contas, achei um negro um pouco claro, um pouco cinzento, digamos. O meu é mais negro. E eu queria já prevenir-vos em relação a isso. E estava a procurar, junto de mim, dentro de mim mesmo, a razão, digamos, dessa pequena diferença. Em todo o caso, eu vou procurar, evidentemente, ser um bom pintor, não é? E estava a relacionar isso com, no fim de contas, a minha própria história enquanto profissional de educação e até enquanto cidadão, não é? O que nós pensamos tem muito que ver com isso, tem tudo que ver com isso. Talvez alguns sabem, outros não sabem, eu tive um percurso profissional um pouco complexo, difícil, duro, mas também enriquecedor, penso eu, porque eu comecei por ser professor do ensino primário. Fiz o meu curso da Escola de Magistério Primário em Évora. Já tive dificuldades, até políticas, na altura, porque, de facto, se há bois para enfrentar, enfrentam-se, e eu tive que o fazer, em 1959, em Évora. E depois iniciei com toda a esperança, como se deve imaginar, e fiz ao mesmo tempo lá o 7º ano do liceu, que me permitiu entrar imediatamente na faculdade. Portanto, comecei a trabalhar aqui em Lisboa, na Escola Primária número 142 do Boato Orval, e como aluno da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Entrei com imensa esperança e queria fazer muito bem feito. E conheço quais eram os padrões de exigência qualitativa que nós tínhamos na altura, qual era o ambiente que se vivia numa escola do primeiro ciclo do ensino básico, então a escola primária, e, portanto, de facto, quando o outro dia escrevi aquele texto nos pontos nos is, notas sobre a degradação qualitativa da educação portuguesa, em que eu refiro o problema da quantidade e da qualidade, começando justamente por refletir sobre as categorias aristotélicas, essas duas, a categoria da quantidade e a categoria da qualidade, e lembrando o que foi o Ministério do professor Veiga Simão na altura, portanto, que de facto teve que enfrentar o problema da quantidade, que não era só o da quantidade, era de facto o problema da democratização da educação portuguesa, dando acesso a camadas da população que realmente o não tinham tido até então, e que explicam essas percentagens de que o Sr. Professor Paquete de Oliveira falou. Que de facto era uma percentagem de 75,6%, eu fixei o número porque ele sempre muito me impressionou, em 1910, quando se implantou a República, e que depois foi diminuindo, ao mesmo tempo que até aos anos 30, 40, aumentava o número absoluto de analfabetos em Portugal. A percentagem era mais baixa, mas o número absoluto de analfabetos era realmente mais elevado, não é? E depois, eu ainda fiz exames a adultos portanto, da Campanha Nacional de Educação de Adultos, não é? Fiz o primeiro a adultos da escola do Costa do Castelo, não é? Lembro-me perfeitamente disso, na altura, foi justamente por altura do Natal, que se realizaram esses exames, os primeiros em que eu participei. Portanto, eu não sou capaz de esquecer o que foi, de facto, digamos, a minha experiência por dentro, relativamente a isso, e confesso que hoje me dói imenso, sei o esforço que fiz eu próprio e que faziam os meus colegas, porque as crianças aprendessem a ler, e ler não é só decifrar os sinais, naturalmente, há uma forma muito limitada de entender o programa republicano do ler, escrever e contar. Não era só ler, escrever e contar, no sentido de decifrar aqueles sinais, era ler, compreender, interpretar, a escrita, a expressão oral, tudo isso, não é? Até a expressão literária. Lembro-me de brigas, entre aspas, que eu tive com o Armando Silva Carvalho, escritor que vós conheceis, que é um grande amigo, desde essa altura, e que não acreditava, que na altura, que fosse possível que as crianças escrevessem de forma literariamente valiosa. E eu lembro-me ainda de lhe apresentar, por exemplo, uma redação que eu considerei ser o silogismo da beleza, feita por um miúdo que tinha acabado de chegar de trás dos montes, não é? E a quem eu apresentei como tema de redação este: Gostas de Lisboa?
E o miúdo fez esta redação, reparem, com uma letra toda muito redondinha, não é? Como se estivesse a desenhar calhaus das serras lá de trás dos montes, daqueles de que fala o Miguel Torga na sua obra, e fez assim com parágrafos e tudo. Eu gosto muito de Lisboa, como ela, todo cheio de curvas e contracurvas. Eu gosto muito de Lisboa. Ponto final, parágrafo. Ponto final também ali, todo ali bem visível, não é? Ele fez assim mesmo para ser um ponto final muito grande. Parágrafo, não é? Lisboa é muito bonita também, aquele Lisboa e tal, estou a ver. É muito bonita, ponto final. E depois isto é o silogismo da beleza, digo eu, não é? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Lisboa é uma cidade, ponto final, estava tudo dito. E eu levei ao Armando, e dizes tu que as crianças não são capazes, digamos, de ter o sentido da beleza e o culto da beleza, mesmo na escola primária. Podem tê-lo. Portanto, eu entendo ler desta maneira, com esta profundidade toda. Lembro-me do filho do meu barbeiro, na Rua Moraes Soares, que a certa altura tanto se apaixonou pela escrita, porque eu investia realmente muito nisso, que começou a criar uma coleção de banda desenhada. Ele inventava tudo, desenhava, escrevia as coisas, a coleção Arizona, coleção Búfalo. Eu podia, Francisco, o rapaz chamava-se Francisco. Agora isso, escreve sobre outras coisas menos materiais e menos brutas, digamos assim, menos do oeste americano. Mas era tão importante realmente ver o poder criador do miúdo e a audácia dele, a fé que ele tinha e digamos, os padrões de exigência qualitativa que ele realmente colocava ali, coleção Búfalo, coleção Horizonte. Ele achava que era capaz de fazer o que via fazer a outros e nos livros que ele realmente lia. De modo que eu sei que hoje as crianças não saem realmente dos 4 anos, dos primeiros 4 anos de escolaridade, com o mínimo que eu considero ser o mínimo dos mínimos de conhecimento e domínio da língua portuguesa. Como sei o esforço que eu próprio fiz por ensinar aritmética e geometria elementares, que o José Manuel há pouco citava, não é? O professor Mata Justo. Eu sei o que isso era. E esses problemas que eu digo de razoável complexidade, bom, alguns eram de irrazoável complexidade, mas eu, digamos, isso realmente não o podia dizer num texto tão curto como aquilo que tive de escrever, não é? E acreditem, eu continuo a pensar que é imperativo nós melhorarmos a qualidade do trabalho que estamos a fazer com as crianças logo no primeiro ciclo do ensino básico. E continuo convencido que a grande crise na aprendizagem da matemática e nos padrões de execução, digamos, de consecução matemática que as nossas crianças revelam, tem muito que ver com o que acabou por ser um desinvestimento objetivo na insuficiente qualidade da aprendizagem que as crianças estão a fazer. Ninguém me consegue convencer do contrário, porque a problemática do abandono escolar, do insucesso escolar é extraordinariamente importante. Nós sabemos muito bem, ainda recentemente eu li o último manual, e até a última versão, penso eu, a última edição do Manual de Sociologia do Giddens, em que ele apresenta muitos capítulos sobre a educação, mesmo na escola elementar, não é? Quer em Inglaterra, quer em outros países anglófonos, não é? E eles estão também aflitos, que isto é um problema muitíssimo difícil de resolver. Mas nós não podemos desistir de o resolver, sob pena de andarmos a fingir que estamos a educar as nossas crianças, sob pena de estarmos realmente a cometer uma enorme falsificação, com reflexos gravíssimos no futuro de todas as nossas sociedades e no caso da sociedade portuguesa, no caso da nossa sociedade. Portanto, eu tenho razões muito fundas para realmente ser muito crítico relativamente ao que está a acontecer entre nós. E digamos que o meu sentido crítico não tem nada de negativo nem de destrutivo, pelo contrário, representa justamente um veemente apelo a que nós repensemos este problema e não cedamos, digamos, a determinados mitos contemporâneos, nem cedamos de facto às exigências prementes da quantidade, porque não há educação verdadeiramente democrática se não houver uma educação de qualidade. Eu tenho esta convicção, digamos, enraizada em mim e nada até agora conseguiu abalar esta convicção. Isto é só, digamos, para eu me fazer compreender e, digamos, antecipadamente me justificar por, em alguns casos, ser de facto muito crítico e desgostosamente crítico relativamente ao que estamos a fazer. E na altura eu senti isso e cheguei até a dizê-lo, mesmo ao próprio ministro da altura, não é? Que era preciso que nós, para democratizar quantitativamente a educação portuguesa, não puséssemos de parte, não secundarizássemos
a democratização qualitativa da educação portuguesa. Era preciso, ao mesmo tempo, apostar e investir na quantidade e na qualidade. Ainda que eu compreendesse nessa altura, estou a falar de princípios dos anos 70, ainda que eu compreendesse na altura, e há uma vez o fiz aqui na Luzia, numa sessão em que estive com o professor Veiga Simão, e ele estava também a intervir, e eu o disse, e ele, se calhar, não gostou muito do que eu disse, mas é o que eu penso há muito tempo, não é? Porque eu fui à inauguração de uma escola secundária, que foi a Escola Secundária de Vila Viçosa, onde ela pôde ter lugar. Eu posso compreender que ela tivesse que ter lugar ali, que foram as cavalariças do antigo Paço do Cal de Vila Viçosa. Mas devo dizer que logo na altura eu tive como que uma suspeita, digamos, um pensamento antecipado do que poderia vir a suceder, que era que com a preocupação de colocar as crianças ali, nós efetivamente não atendêssemos até à qualidade do alojamento das crianças. Isto depois melhorou, nós sabemos, não ainda o suficiente, como o Sr. Professor Paquete de Oliveira realmente muito bem pôs em evidência, mas para mim aquilo foi de facto um pronúncio de qualquer coisa que depois, sob outros aspectos, efetivamente acabou por acontecer. Foi o desinvestimento objetivo na exigência da qualidade. E disso não podemos, a meu ver, lançar mão de modo nenhum, sejam quais forem as dificuldades. Mas eu passo então, digamos agora, a apresentar-vos o texto que pensei. Isto foi só para me justificar antecipadamente, não é? E não vos surpreender. Comecemos por perguntar, escrevi, o que é a escola? Digamos, para captar desde logo o essencial, é a instituição social encarregada da formação, de fornecer ou ministrar a instrução e a educação ou formação aos elementos constituintes de uma dada sociedade. Ao escrever isto, eu estava a pensar na presença aqui do Sr. Professor Valente Paquete de Oliveira, eminente sociólogo, que eu muito considero sobre muitos aspectos, e em particular sobre esse aspecto, não é? Mas a gente tem que ser atrevido, sempre em tudo. Pode ser pública, privada ou cooperativa. O seu estatuto jurídico-político não afeta ou altera a sua natureza, função e finalidade. Instituição é termo nobre no quadro da cultura e da civilização ocidental. O termo tem a sua origem no latim institutio, eu leio, digamos, conforme o latim eclesiástico, não digo institutio, não sou capaz, aprendi de outra maneira e agora não mudo. Institutio, institutionis. Aparece na língua portuguesa com duas formas no século XV. Instituição, som, à maneira do Porto e à maneira do Norte, onde começou a língua portuguesa, e instituição. Atrás do substantivo encontra-se o verbo instituir, com a forma instituir com Y no século XIV. Instituir significa fundar, estabelecer, nomear como herdeiro. Em latim, instituere. O significado aponta sempre para o futuro. Nomear como herdeiro aponta para o futuro. Fundar, estabelecer, é dar ser e existência a algo. É essa a natureza, é essa a finalidade, é esse o destino da instituição. Mas há o termo no plural, instituições. O significado é potenciado a um nível elevadíssimo com o plural. As instituições são as leis fundamentais por que se rege um país. Considero eu que a escola deve ser vista como afetada por este mais nobre significado. Ela é parte integrante das instituições. Deve, de resto, registar-se desde já que a natureza fundacional de toda a instituição, lá está, a questão do futuro, que a natureza fundacional de toda a instituição tem a força primigénia das origens ou fundamentos primeiros, pois não é concebível qualquer instituição que não derive da ação instrucional e educacional das gerações que estabelecem face às funções que são por estas estabelecidas. Neste sentido, direi que a escola é a instituição que verdadeiramente representa o alicerce da sociedade humana. Como o meu pai dizia, a pissarra, fazia o alicerce até encontrar a pissarra. É a pissarra. Basta esta breve análise para tornar evidente que se trata de uma instituição
que tem de ser abordada e tratada com o máximo cuidado, porque todo o edifício social pode aluir, incluindo os alicerces, se ferirmos com gravidade o alicerce do alicerce, ou seja, se ferirmos, permitam-me que cite o meu pai, a pissarra. Uma reflexão profunda sobre a escola, profunda e, penso eu, rigorosa, é, pois, algo que se impõe permanentemente à sociedade. Mais importante sendo tal, se a sociedade e a escola estão em crise, como penso ser o caso português. E crise, eu aprendi com o padre Manuel Antunes, crise vem do grego krinein, significa joeirar, separar o trigo do joio. Portanto, não tenhamos medo da palavra crise, evidentemente. Eu não tenho uma, como dizer, não faço uma hermenêutica catastrofista da crise, nem da palavra, nem da coisa, propriamente dita. Ora, é esse o caso, a meu ver, em Portugal, neste momento. A sociedade não sabe, com clareza e distinção de ideias, não quero ser demasiado cartesiano, mas foi como ocorreu, pensei nisto e até, como isto podia ser redutor, mas achei que era melhor deixar ficar. A sociedade não sabe, com clareza e distinção de ideias, o que quer da escola. Porque acho eu que não sabe o que é a escola e para que existe e serve. De modo que tem as mais vagas, inconsistentes e contraditórias ideias sobre o que quer da escola e dela espera. Esta é a minha primeira reflexão, digamos, uma reflexão preliminar. E agora ataquemos realmente diretamente o tema. Como se faz no Ribatejo e no Alentejo e em outros pontos do país, vamos citar o touro. Eis alguns vetores, ou os principais, talvez os gerais, digamos assim, da resposta à pergunta deste painel. E eu começarei por dizer, a sociedade quer que a escola instrua, ensine, concordo evidentemente com o que o Sr. Professor disse, e estou aqui a distinguir entre instrução e educação, embora se fôssemos mais longe na análise etimológica dos termos, veríamos que a palavra instrução não é assim tão má como parece. Instruir é estruturar por dentro. Isso é bom, não é verdade? Mas não é assim que normalmente se entende, como sabemos. Portanto, a sociedade quer que a escola instrua, ensine os seus utentes, que são as crianças, os jovens e, não esqueçamos, também os adultos que a procuram. A sociedade quer que a escola eduque, forme. Aqui considero os termos educação, formação como sinónimos. Os seus utentes, neste caso particularmente as crianças e os jovens. Não têm a mesma relevância, digamos, a este respeito à formação dos adultos, mas tem alguma, como sabemos. A sociedade quer que a escola socialize, prepare para a vida em sociedade. Quando trabalhávamos na Comissão de Reforma do Sistema Educativo, um dia soubemos que uma personalidade eminente do mundo da educação portuguesa, mas, digamos, falante do engenhês, não era falante do eduquês, não é? Realmente, a certa altura, face a determinadas propostas que nós estávamos a apresentar, disse, mas porquê é que querem com essas coisas todas? A escola serve só para socializar. E muitas vezes, por exemplo, o sucesso escolar entende-se por isso, deixa estar, aquilo socializa sempre, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Portanto, a sociedade quer que a escola socialize, prepare para a vida em sociedade. A sociedade quer que a escola civilize. Aqui eu não pude resistir à questão da preparação para a vida cívica. Penso que a sociedade, com a vaguidão ou vagueza com que ela realmente encontra este problema, quererá isto. A sociedade quer que a escola guarde as crianças e os jovens. Eu penso que neste momento esse é um sentimento social muito generalizado. Não me atreverei a dizer que é um pensamento. Libertando-a dessa tarefa durante toda a jornada de trabalho, e muitos falam da escola a tempo inteiro, e professor, justamente nesse sentido. Deixem-nos lá estar, enquanto nós não podemos estar à espera deles. E até podem chegar mais tarde, se a escola, a certa altura, em vez de libertar, digamos, os seus atores, digamos, às 5h30, o fizer às 6, ou às 6h30, não é? Por os pais, que os pais e os familiares ou responsáveis, transformando os professores, esta é forte, mas é o que eu penso, em empregados domésticos dos pais. A sociedade quer que a escola credencie profissionalmente os jovens e lhes garanta o acesso ao emprego à saída. No fundo,
é o que a sociedade quer. Quer dizer, que o diploma seja lá, venha cá, agora dê-me aí um emprego à saída. Isto também na universidade. E nós estamos a sentir esse problema, evidentemente, na carne. A sociedade quer que a escola garanta o sucesso escolar, que é o administrativo, não é? Que não é o sucesso educativo. Na minha universidade, a certa altura, eu lembro que em aulas de Ecologia Educacional fiz um papel que chamava Teses sobre o Insucesso Escolar em Portugal. Estava claramente a inspirar-me nas teses sobre Feuerbach do Marx, não é? Testes simples, a gente capta mesmo ali o essencial, depois pode então desenvolver, não é? E uma delas era que o sucesso escolar não é o sucesso educativo. O sucesso escolar pode ser só o sucesso administrativo. E aqui temos nós, justamente, a certa altura, uma estratégia de combate ao sucesso escolar que pode ser uma estratégia de promoção, verdadeiramente, do insucesso educativo. A sociedade quer que a escola garanta o sucesso escolar administrativo a todas as crianças e jovens. Além destas as funções gerais da escola. Além destas funções gerais da escola, a sociedade parece querer ainda, especificamente, muitas coisas. Já a Lei de Bases de 86 o fazia, não é? O famoso artigo 47, contra o qual eu tanto combati, como sabem, não é? E tanto fui combatido, não é? Porque o artigo 48 é que era o meu artigo, e o artigo 47 é que era o artigo do grupo de trabalho, não é? Daquela época, não é verdade? Aquelas coisas todas que era preciso fazer, por exemplo, na famosa ou famigerada área escola, se me permitem realmente falar desta maneira, que era como eu pensava, não é? E como eu, no fundo, continuo a pensar. Eram tantas coisas específicas e depois, de vez em quando a sociedade era incapaz de resolver qualquer problema, a escola é que deve fazer isso. E lá se vai meter mais isso no currículo, ou no paracurrículo, ou no sidecar do currículo, qualquer coisa assim. Além destas funções gerais da escola, a sociedade parece querer ainda, especificamente, vai a minha lista, não garanto que seja completa, mas exige bons estômagos, não é? Que a escola cuide da saúde física das crianças e dos jovens. Esses profissionais técnicos todos, Sr. Professor, se a certa altura começássemos a olhar para o que aparentemente a sociedade ou certos agentes sociais parece quererem da escola, não é? Nós encheríamos a escola, o Sr. Ministro das Finanças teria uma apoplexia, não é? Porque tinha que lá meter mais gente, mais técnicos e o Estado pagar-lhes. Que a escola cuide da saúde física das crianças e dos jovens, que a escola cuide da saúde psíquica e da orientação vocacional das crianças. Não quer dizer que eu seja contra isto, assim, atenção, é só fazer, digamos, a análise. Que a escola se responsabilize pela proteção das crianças e jovens face, vamos pegar o boi de caras, aos traficantes de droga e aos agentes de comércio sexual, etc. Eu até, se calhar, sou suficientemente ingênuo e trabalho suficientemente para não ter tempo de saber tanta coisa e de ver tanta coisa, não é? Mas estas duas, vejo-as e sei que acontecem. Que a escola seja uma espécie de contentor curricular que propicie ensino em todas as matérias de interesse social, real ou aparente, porque às vezes é aparente, que a sociedade é impotente para garantir por si. Então, a escola que faça. Foi o que o professor Nova, penso eu, realmente também quis dizer, não é? No seu discurso lá na Assembleia da República, que eu há pouco mencionava, não é? Que a escola acolha universalmente, vejam bem este advérbio de modo, as crianças e jovens deficientes, independentemente até do grau de deficiência, do tipo de deficiência e de possuir recursos humanos e outros, porque é preciso possuí-los, para responder a esse desafio e de ser pedagogicamente viável fazê-lo. Está aqui uma pessoa que teve a certa altura, numa turma do ensino preparatório, um aluno era cego, não era? Cego. E, portanto, que ele não estava preparado, o professor não estava preparado realmente para cuidar educativamente daquele aluno, mas tinha que cuidar dele, é natural, nós somos humanos e, portanto, aquela é uma criança particularmente carecida de cuidado educativo, mas isso significa que se os outros eram 19, os outros não podiam ser devidamente atendidos. Este é um problema tecnicamente complicado. Naturalmente que nós, do ponto de vista da finalidade, do objetivo, não podemos ter outra resposta. É preciso cuidar das crianças todas e, particularmente, das mais carecidas, não é? Mas é preciso ver como vamos fazê-lo, não é? Eu penso que, muitas vezes, há até uma espécie de atitude caritativa que
que é ofensiva de qualquer ser humano, a meu ver, e de qualquer criança que tenha essas necessidades, e que acaba por apontar para soluções tecnicamente inviáveis e tecnicamente incorretas. E, portanto, acabamos por fazer mal aquilo que deve ser feito, mas que tem que ser bem feito. Que a escola, é outra das tais vontades, entre aspas, específicas, penso eu, realize a integração multicultural ilimitadamente. Ilimitadamente. Porque nós temos hoje 120 línguas que são ensinadas nas escolas portuguesas. O que é isto? Isto é um problema de uma importância excepcional, de uma amplitude, de uma gravidade excepcional. Exige uma reflexão que não está feita. Eu vi o outro dia no jornal uma escola, que acho que foi visitada pelo Sr. Presidente da República, onde eram faladas 17 línguas diferentes. Está a escola preparada? Está o sistema educativo preparado para enfrentar uma situação deste tipo? Portanto, que a escola realize a integração multicultural ilimitadamente. E há a questão do multicultural. Estes conceitos também precisam de ser bem refletidos. Eu, uma vez, tive que fazer uma coisa para o professor Nuno Grande e para o professor Adalberto Dias de Carvalho, para aquela cooperativa que eles têm, que é multicultural, da escola africana, a que eu também pertenço, eu também sou sócio daquela cooperativa, a convite dele, e eu disse, a constelação da culturalidade para mim é assim. Primeiro está evidentemente o próprio conceito de culturalidade, e que é conhecido, não vale a pena gastar aqui tempo com isso, não é? Mas depois há, digamos, a multiculturalidade, que é a presença estática das culturas umas ao lado das outras. E há a interculturalidade, que é a relação dinâmica das culturas umas com as outras, que é uma coisa diferente. E há, quanto a mim, o plano propriamente da humanidade em si mesma, que é a transculturalidade, onde já não tem importância que a origem cultural seja esta ou seja aquela, porque somos todos seres humanos. E, portanto, mas temos que atender à cultura de cada um, à origem de cada um, e ser capazes de dar o salto qualitativo para cima, para o plano da transculturalidade, que é aquele onde pura e simplesmente somos seres humanos, uns ao lado dos outros. Seja qual for a cor, seja qual for até a pobreza, a riqueza, aí somos todos de facto iguais. Isto não significa que eu aceite, evidentemente, desníveis de pobreza. Estou só a dizer que aí, nesse plano, nada conta, senão o facto de sermos todos seres humanos. Portanto, que a escola realize a integração multicultural ilimitadamente, linguisticamente, etnicamente, culturalmente, socialmente, economicamente, o que, mais uma vez, a sociedade não é por si capaz de fazer. Então diz que é a escola que tem que o fazer. Aí temos mais uma injunção exigida à escola. Finalmente, e é a última da minha lista, que a escola receba a escória social, pus entre aspas, com muitas aspas, porque naturalmente que isto não corresponde a nenhum pensamento que eu tenha ou que eu assuma, dos insucedidos. Mas é como, no fim de contas, eles acabam por ser vistos. E estão a ser vistos neste momento, como sabemos, com aqueles jovens que não tiveram sucesso, então são metidos agora numas turmas sociais, metem-se lá e acabam por, como eu digo, contaminar a escola toda. Essas são as informações que eu tenho acerca do que se está a passar. Aquele problema é um problema real, aqueles jovens têm que ser efetivamente, devidamente atendidos e tratados, não daquela maneira, como está já a ser evidente, não é? Portanto, que a escola receba a escória, entre aspas, com muitas aspas, social dos insucedidos, mais uma vez em termos de irracionalidade inclusiva. Irracionalidade inclusiva. Porque nós somos todos pela escola inclusiva. Mas o que é isso? E como é que se faz a inclusão? Acabando por contaminar universalmente a população escolar, degradando genericamente a instituição e criando até, eventualmente, uma atmosfera muito pouco democrática e até de grande violência dos mais velhos sobre os mais novos e dos que já estão com caracteropatias sobre aqueles que, coitados, ainda não chegaram a esse ponto. Há ainda a considerar que a sociedade parece não querer considerar o que a sociedade parece não querer. Porque nós perguntamos que quer a sociedade, e agora deixem-me perguntar, também muito insidiosamente, e o que é que ela não quer? Não parece preocupar-se com a qualidade das aprendizagens das crianças e jovens, neste momento. Acho que é uma doença que atingiu a sociedade portuguesa. Não parece preocupar-se com a formação cívica, moral, ética e religiosa, num sentido não confessional, mas naquele sentido em que o Malraux, a certa altura, disse o século XXI ou será religioso ou não será. Lembram-se dessa frase do Malraux, que não era propriamente um beato, não é? De confissão nenhuma, como sabemos.
E é preciso ver o que é que nós entendemos por isto, por ser religioso. O Ortega tinha uma expressão, uma palavra linda para se referir a esta preocupação, que é das ultimidades. Todos nós nos preocupamos com as ultimidades. Nós não nos preocupamos só com o como ou com o porquê. Nós preocupamos com o para quê. E não há ninguém que não se preocupe com o para quê. É neste sentido que eu quero aqui falar. Das crianças e jovens. Não parece preocupar-se com o déficit cultural geral das crianças e jovens. Geral. Não parece preocupar. Eles também sabem muitas coisas que a gente não sabia, mas não disfarcemos com isso a incultura generalizada que realmente nós hoje temos que ver, que é aquela que os nossos jovens realmente têm. E nós não queremos que isso aconteça. Não para lhes impor nada, mas para construirmos uma sociedade, a sociedade educativa de que falava o relatório Foro, a sociedade cultural e a sociedade do conhecimento, que não pode ser só do conhecimento, tem que ser realmente da sabedoria, dos valores, não pode ser só knowledge. O professor Odete, há tanto tempo que nós concordamos nisto, tem que ser wisdom também, não apenas knowledge. Não parece preocupar-se com o mau domínio da língua portuguesa das crianças e jovens. Eu sou muito sensível a isto, como já perceberam com as histórias que vos contei do meu tempo de professor primário. Não parece preocupar-se com o desconhecimento geral das crianças e jovens pela história, geografia, economia, cultura do seu país. Eu ainda ontem ouvi, assim de raspão, uma pergunta que faziam num daqueles programas da televisão que eu só vejo para me indignar um pouco, muitas vezes, devo confessar, mas perguntava-lhe o que é que ficava mais longe do Oceano Atlântico, se era Grândola, se era Porto Alegre ou se era Serpa. E aquele homem, que era um homem para ir na casa dos 30 anos, não fazia a menor ideia. De Porto Alegre sabia que tinha lá ido uma vez. E deve ter feito umas contas a pensar se tinha demorado muito tempo ou pouco. Ele não sabia que Grândola fica mais perto do mar do que Serpa e do Porto Alegre. Imaginem. Isto até põe em causa um bocado, digamos, o que ele terá aprendido com o 25 de Abril, não é? Isto até levanta esse problema de uma impreparação cívica, digamos, e política mínima da parte dele. Não parece preocupar-se a nossa sociedade com como é que eu digo, com o catastrófico insucesso em matemática e geometria, desde o primeiro ciclo do ensino básico. Eu conheço os meus estudos do PISA, nós sabemos isso, e por vezes venho com 50 e tal variáveis, 60 variáveis, mas eu que realmente trabalhei com as crianças na escola primária, eu acho que temos que olhar para a escola primária com uma atenção muito grande, porque eu acho que é aí que está a raiz, digamos, do insucesso. Não é que não haja muitos outros fatores, evidentemente, mas ali está, a meu ver, a raiz do insucesso. Não parece preocupar-se com o estado a que foi reduzido o ensino técnico profissional e o ensino tecnológico, porque nós, a seguir ao 25 de Abril, logo nos anos 70, portanto, tomámos determinadas medidas, não é? Foi feita uma tentativa de restauração ou reinstauração do ensino técnico, não era verdadeira restauração, porque não era igual ao que estava pelo professor José Augusto Seabra em 83, eu participei nisso, como coordenador da Comissão Regional do Alentejo para o Ensino Técnico Profissional, e depois vemos o que temos feito. Não temos conseguido, de facto, resolver este problema, que é extraordinariamente importante. E eu continuo a não ver, digamos, que, de facto, a sociedade se preocupe expressivamente com este problema. Não parece preocupar-se com o estado... Eu quase que me custa utilizar esta palavra. Degradante, a que chegou o ambiente da vida escolar. Em inúmeros casos, os casos de violência, de alunos, quer dizer, que desrespeitam os professores, que os agridem, que lhes batem, não é? E também alunos com alunos, não estou só a falar da relação com alguns professores ou funcionários. Em inúmeros casos, com a escola transformada em lugar de tormento e tortura para os professores. Clientela cada vez mais vasta de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. É verdade ou não é verdade o que eu estou a dizer? O quadro é negro. Mas creio eu que realista. Não vale a pena assumir o comportamento da avestruz frente ao caçador. Como sabem, a avestruz mete a cabeça debaixo da areia. Seja qual for a profundidade e gravidade da crise, ela deve ser enfrentada com coragem e objetividade. E nós queremos, evidentemente, sublinho, superá-la. Como escreveu Shakespeare no Hamlet, há algo de podre no reino da Dinamarca. Ou seja, para nós, no reino de Portugal. E isto não aponta para o dedo para ninguém, aponta para todos nós. Nós temos que
ter a coragem de enfrentar os nossos problemas e temos que ter a determinação e ir dentro de nós buscar toda a força necessária para superarmos, digamos, as dificuldades em que, a meu ver, estamos envolvidos. Peço desculpa porque espero que ainda tenha aqui mais umas linhas. Vamos aceitar ou vamos rejeitar? Vamos entregar-nos ou vamos superar? Cabe a nós, e só a nós, dar a resposta. A minha é que nós temos que superar. Perceberá a sociedade portuguesa, volto ao princípio, que a escola é uma instituição com tudo o que a palavra implica, com a nobreza que a palavra implica, não parece que tenha. Há, pois, um imenso trabalho a realizar para, como dizia Paulo Freire, conscientizar a sociedade. Eu ia cá por estar mais uma vez de acordo com a professora Luísa e com o professor Paquete de Oliveira, e julgo que todos nós, no fundo, defendemos esta ideia. O problema não é só educativo, o problema não é só pedagógico, o problema é mais fundo e mais amplo. E é esse com que nós estamos confrontados e é esse que nós temos, efetivamente, que enfrentar. As minhas desculpas, porque certamente ultrapassei o tempo e eu tenho todas as obrigações de dar o exemplo e de não perder a autoridade moral, mas se foi mal, o mal está feito. Muito obrigado.